Jesus Cristo é a principal figura do cristianismo. De acordo com a história, esse profeta foi concebido pelo Espírito Santo através da Virgem Maria. Mas além da história da vida de Jesus, quem é Jesus para você? Vamos conhecer melhor quem é exatamente o Salvador da humanidade. Quem é Cristo? Antes de ir a fundo na história de Cristo, verifique sua inscrição no canal, porque estamos sempre postando mensagens para edificar sua vida. Antigamente, por meio dos profetas, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados. Mas nestes últimos tempos, Ele nos falou por meio de seu Filho. Foi Ele quem Deus escolheu para possuir todas as coisas. E foi por meio dele que Deus criou o universo. O Filho brilha com o brilho da glória de Deus e é a perfeita semelhança do próprio Deus. Ele sustenta o universo com a sua palavra poderosa e depois de ter purificado os seres humanos dos seus pecados, sentou-se no céu do lado direito de Deus, o Todo-Poderoso. Hebreus 1, verso 1 a 3. Desde tempos imemoriais, Deus tem buscado o seu povo e comunicado com ele. Naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher ouviram a voz do Senhor Deus, que estava passeando pelo jardim. Então se esconderam dele no meio das árvores. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde é que você está? Gênesis 3, verso 8 e 9. Embora não se limitasse em seus métodos, preferiu na maioria das vezes comunicar-se com o povo por meio dos profetas. Em nossos dias, a palavra profeta evoca um quadro mental de um velho vestido de roupas um tanto surradas, com longa barba, falando com voz trêmula e aguda. Caso ele aparecesse em nossa vizinhança, seria objeto de compaixão e talvez de piléria. Isso, porém, não se dava nos tempos do Antigo Testamento. O profeta era alguém que falava com autoridade e convicção, proclamando os oráculos de Deus. Acima de tudo, porém, lembrem disto: ninguém pode explicar por si mesmo uma profecia das Escrituras Sagradas, pois nenhuma mensagem profética veio da vontade humana, mas as pessoas eram guiadas pelo Espírito Santo quando anunciavam a mensagem que vinha de Deus. 2 Pedro 1, verso 20 ao 21. As pessoas tremiam, arrepender-se-iam de seus erros e buscariam retificar seus caminhos. Embora os profetas com frequência provocassem esse tipo de reação, certamente nem sempre o conseguiam. Não era sempre que as pessoas lhes davam crédito, e muito menos obedeciam aos seus ensinos. Muitas vezes, os profetas eram ridicularizados e rejeitados. O próprio Jesus nos lembra que muitos foram perseguidos, apedrejados e mortos. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês fazem túmulos bonitos para os profetas e enfeitam os monumentos das pessoas que viveram de modo correto, e dizem: se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos feito o que eles fizeram, não teríamos matado os profetas. Assim vocês confirmam que são descendentes daqueles que mataram os profetas. Portanto, vão e terminem o que eles começaram. Cobras venenosas, ninhada de cobras, como esperam escapar da condenação do inferno? Pois eu lhes mandarei profetas, homens sábios e mestres. Vocês vão matar alguns, crucificar outros, chicotear ainda outros nas sinagogas e persegui-los de cidade em cidade. Por isso Deus castigará vocês pela morte de todas as pessoas inocentes que os antepassados de vocês mataram, desde a morte do inocente Abel até a de Zacarias, filho de Baraquias, que vocês mataram entre o templo e o altar.
Jesus terminou dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os mensageiros que Deus lhe manda. Quantas vezes eu quis abraçar todo o seu povo, assim como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Mateus 23, verso 29 ao 37. Deus sabia como seus servos, os profetas, eram tratados e que sua mensagem era rejeitada. Por isso, toda vez que ele desejava comunicar-se com seu povo ou com um indivíduo de uma maneira decisiva, usava um anjo como intermediário. Quando o anjo falava, o povo ouvia. O Antigo Testamento não registra nenhum caso em que o anjo tivesse sido rejeitado ou apedrejado. Em Gênesis 18, um anjo apareceu a Abraão e Sara, prometendo-lhe um filho, e eles creram. Em Gênesis 19, Ló recebeu à noite visitantes angélicos que o advertiram da iminente destruição de Sodoma e Gomorra, e ele deu ouvidos à advertência. Em Números, Balaão, indo de viagem para amaldiçoar a Israel, viu-se face a face com o anjo e terminou abençoando os israelitas. Por todo o Antigo Testamento, sempre que Deus desejou comunicar-se decisivamente, empregou anjos. Em Juízes, Gideão, de um jovem acovardado, passou a valente guerreiro ao defrontar-se com o anjo do Senhor. Por esta razão, o escritor de Hebreus quis deixar claro, logo de início, que em Jesus não estávamos tratando com um mero profeta, nem mesmo com um anjo vindo da presença do Todo-Poderoso, mas com o unigênito Filho de Deus. No passado, por várias vezes, de modos diferentes, Deus havia falado ao seu povo por intermédio de profetas e de anjos. Mas nesses últimos dias, falou-nos por intermédio e na pessoa de seu próprio Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Nestes últimos dias, significa a era em que vivemos e o período de tempo em que Jesus Cristo é a palavra final de Deus a nós. Os anjos e os profetas do passado revelaram mensagens de Deus a certos indivíduos ou povos. Jesus Cristo, porém, revelou-nos Deus de uma vez por todas. Ele é o resplendor da glória divina e a expressão exata do seu ser. Quando olhamos para Jesus, vemos Deus face a face. Tudo que Deus é pode ser encontrado em Cristo. Ele é a perfeita, completa e exata representação da divindade. Ele, o primeiro Filho, é a revelação visível do Deus invisível. Ele é superior a todas as coisas criadas, pois por meio dele, Deus criou tudo, no céu e na terra, tanto que se vê como que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo. Antes de tudo, ele já existia, e por estarem unidas com ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, e é ele quem dá vida ao corpo. Ele é o primeiro Filho, que foi ressuscitado, para que somente ele tivesse o primeiro lugar em tudo. Pois é pela própria vontade de Deus que o Filho tem em si mesmo a natureza completa de Deus. Colossenses 1, verso 15 a 19. Pois em Cristo, como ser humano, está presente toda a natureza de Deus. Colossenses 2, verso 9. Ele é a definitiva revelação do próprio Deus à humanidade. Por isso, Jesus é superior aos anjos. Ele é tão superior aos anjos quanto o seu nome, Filho de Deus. É mais ilustre do que o deles, espíritos ministradores. Então, o que são os anjos? Todos eles são espíritos que servem a Deus, os quais ele envia para ajudar os que vão receber a salvação. Hebreus 1,
verso 14. Qual deveria ser nossa resposta a ele? Se os homens se curvaram em obediência a anjos, quanto mais devemos nos atentar para o verdadeiro Filho de Deus e segui-lo. Se você chegou até aqui, deixe o seu like e compartilhe nas suas redes sociais. Deus te abençoe em Cristo Jesus.